Esse aqui é o Papo Inútil, muito prazer, me chamo Suzana Gonçalves e sejam aí muito bem-vindos a esse mundo muito louco. E finalmente, depois de muito tempo, rolou alguns probleminhas aí, estou conseguindo atualizar vídeos novos no canal. E hoje vou falar sobre Vingadores Endgame, ou Ultimato, se preferirem. Chegamos aí ao último filme, né, que dá encerramento a esse ciclo do universo da Marvel e também de alguns heróis. E temos aí esse ano não só o fechamento de Vingadores, mas também de outras sagas que estão chegando ao fim. Temos aí Game of Thrones, domingo que vem vai rolar aí o último episódio que vai fechar a 8ª temporada. E também teremos aí o fechamento de Star Wars. Caramba, é muito encerramento para um ano só, para vários fãs e para vários corações, né? Mas antes de começar a falar sobre Vingadores, tem uma notícia muito legal para dar para vocês, que claro, começou de uma situação não muito legal, mas estamos agora na plataforma de podcast, nas principais plataformas aí. O que aconteceu foi que eu fiquei esse tempo aí sem atualizar vídeos. Eu já tinha gravado vários vídeos que estavam ali em ordem cronológica certinha, inclusive até soltar um vídeo falando sobre a 3ª temporada de Van Helsing, e aí deu um problema no computador, não consegui editar os vídeos. E pra não ficar sem falar sobre os assuntos, que no caso são GOT e Vingadores, eu acabei migrando pra plataforma de podcast. E aí deu-se vida aí, nasceu o primeiro episódio falando sobre Game of Thrones, claro. Já tinha atualizado aqui o primeiro vídeo falando sobre o primeiro episódio da 8ª temporada. E lá eu falei sobre o 2º e o 3º episódio. Conseguimos aí consertar o problema do computador e voltamos aqui à programação normal dos vídeos. Só que vou continuar por lá também atualizando sobre filmes e séries. Então pra galera que curte podcast também, joga lá nas principais plataformas canal Papo Inútil, que vocês vão encontrar o primeiro episódio. No caso, essa ideia surgiu como eu já tinha participado do podcast dos meninos do Amigos Sem Grana. E aproveitando, segue os meninos lá nas redes sociais, no Facebook, Instagram e também nas plataformas de podcast. Vocês encontram também lá no Spotify, Amigos Sem Grana. Vocês vão encontrar também algumas participações que eu fiz no podcast deles. Então eu acabei no momento ali, enquanto eu não tava conseguindo solucionar o problema do computador, juntando o útil ao agradável pra não ficar sem falar, né, o que tava acontecendo. Então eu acabei criando lá o podcast e vai sim rolar alguns episódios por lá. Mas vamos continuar aqui na programação de gravação de vídeos normalmente por aqui. Se Deus quiser, eu vou colocar os vídeos que eu tinha gravado, são vídeos antigos, aqui para atualizar o canal. Só essa novidade, estamos também em podcast. Finalmente vamos conseguir atualizar aí os próximos vídeos. Então, dito isso, vamos parar de enrolação, vamos começar a falar sobre o que rolou no filme dos Vingadores Ultimato. Então, logo de início temos ali a cena do Clint e da família dele. O Clint não sabe o que tá rolando enquanto tava acontecendo lá a Batalha da Guerra Infinita com o Thanos e os Vingadores. Ele tá ali com a família e quando ele vira as costas, o Thanos, né, estala os dedos e a família dele some. É uma cena bem triste, meio que deu uma coceirinha nos olhos, sabe? E aí muda-se a cena e vemos ali os Vingadores, os que restaram deles, né, procurando ali o Thanos e também as pessoas que estão desaparecidas. Aparece a foto ali da Shuri, aparece a foto ali do Homem-Formiga. E sobre a Capitã Marvel, já que tivemos aí o filme dela, que foi o último, né, dos heróis, pra poder encerrar ali o ciclo e chegar ali em Vingadores. Como eu já tinha falado ali no vídeo recente que eu postei falando sobre as minhas expectativas em relação à Capitã Marvel, eu tinha dito que eu não esperava uma participação assim tão mirabolante dela. Então, logo no início do filme, teve ali a aparição dela, quando o Tony Stark tava ali à deriva no espaço, tinha acabado de combustível. Pra quem lembra, ele tava lá em Titan, estavam ali ele e a galera do Guardiões da Galáxia, tava ali o Homem-Aranha, enfim. E aí quem sobra dessa galera toda é só o Homem de Ferro e a Nebulosa. E aí o que acontece? Aparece ali a Capitã Marvel e traz ele de volta pra Terra. Então, dá-se a entender que quando rola aquela cena pós-crédito que aparece lá o Nick Fury
Fury é lá em Vingadores, quando ele aciona o dispositivo. Então, nessa cena é de continuação da Capitã Marvel, é quando aciona e ela vem pra Terra e encontra os Vingadores. Possivelmente ela tenha voltado quando foi acionado ali o Page. Os Vingadores possam ter falado com ela e ela pode ter voltado pro espaço pra procurar o Tony Stark. E aí ela traz os dois pra Terra. E depois disso temos ali a tentativa dos Vingadores de procurar ali o Thanos e as gemas. Então, no caso, meio que o Homem de Ferro já tira o corpo dele fora, porque ele tá ali numa situação que ele tava debilitado, porque ele ficou vários dias lá no universo, à deriva lá, e ele também tá de luto por conta do Homem-Aranha. Então, assim, só quem restou mesmo dos Vingadores que tá ali na situação de procurar o Thanos. Então, quem dá ali a ideia de onde possa estar o Thanos é a Nebulosa. E aí eles partem pra poder procurar se realmente Thanos estava lá. E realmente ele estava. Eles descobrem ali que depois que o Thanos estalou os dedos, as joias foram destruídas. Então o que já tinha sido feito não tem como ser desfeito. E aí com toda essa informação, o Thor acaba pirando e cortando ali a cabeça do Thanos. Mata ele ali. Eu achei assim, de início eu falei, caraca, mataram o Thanos logo no início do filme. Eu fiquei estranhando, gente. Tem alguma coisa estranha isso aí. Alguma coisa muito foda vai acontecer mais pra frente, porque, cara, como é que eles mataram o Thanos logo no início do filme? E aí depois disso temos aí um salto de 5 anos, os Vingadores ali acabam se separando, cada um vai fazer uma missão diferente, e alguns deles estão ali procurando alguma solução em relação ao que já tinha sido feito. Só que nessa separação, o Thor acaba indo se isolar em uma ilha que botaram o nome de Asgard. A Viúva Negra continua ali procurando algumas pessoas. E o Capitão América acaba criando ali um grupo de apoio para as pessoas que estão tentando refazer as suas vidas depois do que aconteceu. Em relação a todo o filme, por mais que ele tenha 3 horas de duração, eu achei que ele teve tempo certo para contar tudo na medida certa. Não foi nem maçante, nem muito lento. Em relação aí a toda a estética do filme, achei bem ok. E temos aí também a volta do Homem-Formiga, por conta de um rato. Pra quem não lembra, ficou aí 5 anos lá a van do Homem-Formiga lá estacionada, e por um acaso, um rato passa por cima e ativa ali a máquina, e ele acaba saindo ali do mundo quântico. Aparece, tipo, tá tudo um caos, ele não tá sabendo o que tá acontecendo, e ele começa a procurar as pessoas, né, os entes queridos dele, a filha. Como ele não sabe de nada, ele vai atrás dos Vingadores pra procurar mais informação e saber o que de fato tá acontecendo. Então, sobre a ideia geral do filme, claro, quem tava ali talvez poderia estar pensando em volta ao tempo, mas como? Então, praticamente toda a ideia do filme é a volta no tempo. Então, ali no caso, eles tinham que arrumar um jeito de voltar no tempo, ou desfazer o que aconteceu, ou tentar fazer alguma coisa no presente em relação ao futuro, enfim. E aí rola a ideia do Homem-Formiga de usar o mundo quântico para poder voltar no passado e pegar as joias e tentar desfazer o que já foi feito. Até aí tudo bem, mas o professor tá morto, né? Precisamos de alguém para conseguir fazer isso. A primeira tentativa foi de quem? Foi o Tony Stark. Só que o Tony Stark, ele tava já de saco cheio de tudo que aconteceu. Ele tava, como eu falei, em luto por conta do Homem-Aranha. Então, assim, ele não ia arriscar o que ele tinha hoje para poder desfazer o que aconteceu no passado. Então, assim, até dá pra entender a situação dele. Pode ser meio egoísta? Pode, mas era o que ele achou que tinha que fazer no momento. Então, no caso, ele já tinha arrumado uma família com a Piper, já tinha tido filho, então assim, ele tinha outras prioridades. Então, vamos descartar o Homem de Ferro. Outra opção foi quem? Bruce. No caso, eles reencontram ali o Bruce, só que agora o Bruce é Hulk/Bruce, né? Eles acabaram ali entrando em uma harmonia. Antigamente, o Bruce via o Hulk como uma maldição, enfim. E aí agora eles tentam ali viver em harmonia, tentando ali dividir o mesmo corpo, né? De início, eu achava que poderia ser a Shuri, mas no caso, como ela apareceu como na cena ali como desaparecida, então no caso descartamos ela, e quem era ali a esperança do momento era Bruce. De início, as tentativas ali de voltar ao passado usando o mundo quântico, com a ajuda ali do Bruce, não deu muito certo, enquanto o Homem de Ferro, no caso Stark, tava ali tentando, será que eu vou, será que eu não vou, será que eu faço, será que eu não faço? Aí até que ele consegue ali fazer os cálculos e ver que realmente é possível fazer o que eles estavam dizendo, né, de voltar passado pelo mundo quântico, e aí ele resolve finalmente ajudar. E eles acabam descobrindo que eles têm pouco combustível pra ir. Então, no caso, seria ali ida e volta. Eles acabam ali assumindo ali a responsabilidade, e os Vingadores que restaram acabam ali se juntando. No caso, a Natasha vai atrás do Clint, né, que agora ele virou o Ronin, e ela consegue
trazer ele de volta e o resto dos Vingadores que sobraram acabam ali se juntando. Então, a ideia é voltar pros eventos dos filmes, no caso do passado, em que as joias estavam. Teriam que voltar ali pros Vingadores, Thor, Mundo Sombrio, Guardiões da Galáxia. Então todos os eventos que tiveram ali as joias em específico, eles teriam que voltar. Não poderiam ter uma interação ali com as pessoas. Eles tinham que ir, pegar e sair fora. Até aí, ok, as equipes foram divididas, todo mundo ali com a sua missão e todo mundo foi atrás ali da joia. Mas claro, como tudo não é perfeito, sempre tem que dar uma merda. Rola ali a situação que a Nebulosa, ela é capturada, a Nebulosa do presente, porque quando ela volta pro passado, as memórias que estão no sistema dela acabam interferindo. Lá naquela cena, se eu não me engano, acho que é de Guardiões da Galáxia, quando ela fica presa ali, que o Thanos tá tentando ali comover ali a Gamora, e ele prende ali ela, e naquela cena ali começam a ter as interferências da Gamora do presente nas memórias dela com a Gamora do passado. E aí ele descobre que a galera que veio do presente tá querendo foder os planos dele. Se você pensa que é só isso, se enganou, querido. Porque enquanto isso, em outro plano, estamos ali na situação do Clint e da Natasha pra ver quem vai se jogar. Que até então, todo mundo sabe que a joia da alma tem que rolar ali um sacrifício. Então, estão discutindo ali quem vai, quem não vai, quem tem prioridade, quem não tem. E pra piorar, rola ali a situação nos eventos ali onde tá o Homem de Ferro, o Capitão América e o Homem-Formiga. E o Hulk, caso ali, quando acontece a situação de que eles estão tentando pegar ali o Tesseract. E acaba rolando uma situação ali que o Loki acaba pegando o Tesseract e ele acaba indo para uma outra dimensão. E aí rola a situação. Perdemos a joia desse evento. Como é que a gente vai fazer agora? Só que o próximo evento era o filme do Capitão América, que é o primeiro Vingador, que é onde aparece o Tesseract pela primeira vez. E o que acontece? Eles têm que decidir se vão ou não. Só que eles só têm só um combustível de volta. E eles falam, o Homem de Ferro fala, vamos ir ou não vamos? Aí no caso, eles decidem voltar para os anos 70, que no caso o professor que inventou a roupa do Homem-Formiga, ele também trabalhava com o pai do Stark. Então seria ali uma porrada só. Eles pegariam o Tesseract, pegariam o combustível e voltariam pro presente, o que de fato aconteceu, né? Mas foi uma merda atrás da outra. Então, até tudo beleza, todo mundo voltou, conseguiu pegar as joias. Só que rolou uma situação. A Nebulosa do presente ficou no passado e a Nebulosa do passado veio pro presente. É uma parada muito louca de explicar, mas enfim, ela veio. E nessa confusão doida, finalmente eles conseguem ali reunir as joias do infinito na manopla que o Tony Stark ele fez. Só que rola mais uma situação. Rola uma discussão entre o Hulk e o Thor. Quem será que vai botar a manopla? O Hulk fala que pode usar porque ele tem ali a situação dos genes dele, né, que foram modificados, enfim. E o Thor fala que quer porque ele é um deus, tem a situação de vingança, blá 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 blá. E aí no final decidem que é o Hulk que vai usar e ponto final ele usa. Ok, ele estala os dedos e todo mundo que morreu nos eventos de Guerra Infinita volta. Até aí tudo beleza. Só que a Nebulosa do passado, o que ela faz? Ela faz um paranauê lá, que ela enfia lá a mão lá na máquina lá e ela consegue trazer o Thanos do passado para o presente. E aí, meu filho, foi que eu pensei, ahá, tá aí. Tava muito fácil dele morrer lá no início. Só que nessa questão aí, estávamos conversando, meu digníssimo e eu, sobre essa situação que, claro, rolaram várias situações no filme, porque nem tudo é perfeito. Claro e óbvio, que ficaram muitas situações sem explicação. E essa foi uma delas. Não sei se vocês têm alguma explicação. Na história ficou meio mal contado. Por quê? Se o grupo todo que foi, só tinha só 2 combustíveis, um de ida e um de volta, certo? Foram todos. E aí, quando a Nebulosa do passado pegou a Nebulosa do presente, ela mostrou pro Thanos a carga pra voltar. Até aí, beleza. Só que ela voltou pro presente. Então, no caso, já tinha sido usada aquela carga de volta. Só que quem tinha mais era o Capitão América e o Homem de Ferro, porque eles tinham voltado pros anos 70 e pego mais combustíveis. E aí, no caso, ficou sem explicação, porque como é que ela trouxe a nave do Thanos e ela encolheu, passou pelo mundo quântico e veio pro presente, certo? Como é que ela conseguiu fazer isso se ela usou combustível de volta? Será que ela percebeu que o Homem de Ferro e o Capitão América tinham combustíveis a mais e ela foi e voltou sem ninguém perceber e deu lá pro Thanos e voltou? Ou será que isso realmente foi um furo e é isso aí, vai ficar
por isso mesmo. Deixem nos comentários a sua ideia sobre esse pensamento, sobre essa partezinha. E aí, voltando o Thanos para o presente, a ideia dele é conseguir pegar a manopla, já que ele já ficou sabendo de tudo e que tem uma nova manopla. Ele já sabia que ele tinha conseguido finalizar o plano dele, só que estavam tentando ali desfazer. Então, no caso, ele iria pegar a manopla para poder destruir o universo e recriar tudo de novo. Só que, claro, sempre vai dar outra merda. O Thanos consegue pegar a manopla de volta, instalar os dedos e trazer a galerinha dele que morreu lá em Guerra Infinita para o presente. E aí a treta tá formada, meu irmão. Mas antes de acontecer isso, rola a porradaria entre o Thor, o Homem de Ferro e o Capitão América, que metem ali a porrada no Thanos. Eu achei muito engraçado quando o Thor pega ali o machado e o martelo e desce ali os raios e tipo, fazem até trança na barba dele. E prendem o cabelo, olha que legal. Só que a situação mais foda foi que o Capitão América consegue pegar o martelo do Thor. Então, no caso, dá a entender ele que ele é digno de pegar o martelo. Várias teorias que rolaram, que eu cheguei a ler, no caso, sobre o Capitão América não ser digno naquela época de não conseguir pegar o martelo nos filmes anteriores, foi porque ele tinha aquele segredo, o Bucky, que ele tinha matado a família do Homem de Ferro. Então, assim, até ser descoberto esse segredo, ele não era digno. Possivelmente isso possa acontecer, não sei. Ou será que na época que ele tava ali ajudando as pessoas, né, na reabilitação, que ele fez ali um grupo, será que ele se redimiu também, se tornou digno? Não foi muito explicado, mas o Capitão América consegue pegar ali o martelo e dar várias porradas e consegue também fazer descer raios. E a galera que voltou acaba indo pra esse cenário aí através do Doutor Estranho, que ele consegue abrir ali os portais e a galera começa a sair. Então começa ali a porradaria entre os Vingadores, o Thanos e todo o exército dele. Tem uma parte engraçada que o Doutor Estranho vira pro Yong e pergunta: tá faltando mais alguém? Claro que está faltando muita gente. Pra quem acompanhou aí o HQ ou pra quem já fez pesquisa, sabe que todo o universo da Marvel, todo mundo faz parte do enfrentamento ali com o Thanos. Só que no caso do filme, óbvio que só apareceriam ali as pessoas que foram mostradas ao longo desses 10 anos. Então por isso que o Wong fala: ué, quer mais pessoas que isso? Claro que não, tá faltando mais ninguém, né? Mas claro que tá faltando ali. Além dos Vingadores, tem os Mutantes, os Defensores. Quem acompanha o canal aqui sabe por que da minha frustração de não aparecer os Defensores. Vou jogar aí no ar. Quem sabe, comenta aí. Eu acho essas partes muito fodas, não só do confronto, mas também dos diálogos e das situações que aconteceram, mesmo que algumas tivessem dado merda, enfim. Em relação a Capitã Marvel, como eu já falei no início do vídeo, e também no vídeo falando sobre o filme solo dela, eu não esperava uma participação muito grande dela, nem um destaque maior. Então, quando ela sai pra ir pro universo, pra poder fazer as missões dela, ela só volta no momento do confronto. Então, ela chega ali, ela derruba a nave do Thanos e ela faz outras aparições ali em outros momentos do combate. Sem contar que ela dá uma surra ele também, né? Temos ali o diálogo do Homem de Ferro com o Doutor Estranho, quando ele pergunta ali sobre os finais que ele viu lá em Guerra Infinita. Ele acaba falando pra ele que não vai contar, porque se ele contar não vai acontecer, mas ele daria ali o sinal pra ele poder fazer. Ele já tinha visto que o Homem de Ferro iria colocar a manopla, instalar os dedos, mas se ele falasse, sei lá, ele poderia voar, levar a manopla pra outro lugar, tirar alguma das joias, tentar matar o Thanos, sei lá, fazer outras coisas. Por isso que ele falou: se eu descontar, talvez não aconteça, mas com o sinal você vai saber. E aí realmente ele dá o sinal, o Homem de Ferro entende, e aí coloca a manopla, estala os dedos e acontece o que acontece, ele morre. Sim, se você não assistiu, você acabou de tomar um spoiler! Pá! Já tínhamos uma ideia aí de que algum dos personagens iriam bater as botas. Se você não esperava, eu já tinha a ideia que alguém iria morrer, ou o Homem de Ferro, ou o Capitão. Talvez o Capitão não, né, mas outros personagens. Então quem morre no Ultimato é a Natasha, né, porque rola ali o sacrifício pra poder pegar a joia da alma, e o Homem de Ferro quando ele estala ali os dedos. Então, contabilizando no filme todo, ocorreram 3 estalar de dedos. Então, se você acha que esse 3 estalar de dedos em algum momento não interferiu no universo, possivelmente, ou não, talvez, será que o primeiro deu merda, depois o segundo consertou, depois o terceiro deu merda de novo, enfim. E sobre o Thanos, cara, eu não esperava o final que deram pra ele, de matar. É assim, eu já falei em outros vídeos que o Thanos pra mim foi um dos melhores
piores vilões de todo o universo da Marvel. Eu sempre reclamo dos vilões. O único vilão que foi foda foi o Thanos. E eu esperava ali que possivelmente poderia acontecer a fuga dele no Thanoscóptero. Se você não sabe o que eu tô falando, dá um Google aí, porque você vai rir muito. Então, o filme serviu aí pra poder, né, matar a nostalgia dos personagens anteriores e também se despedir de outros. Vimos ali vários personagens passar por várias situações difíceis, quando não se sabia se realmente poderia ou não desfazer o que foi feito. No caso, só voltaram as pessoas, no estalar de dedos, que o Hulk deu, que morreram em Guerra Infinita. Os demais que morreram, já morreram, não tem mais como voltar. O que, no caso, faz total sentido, né? Não tem como trazer outras pessoas que já se foram em outros eventos. Então, dá pra entender, né? A parte emocionante do filme, pra mim, cara, foi quando o Thor encontra a mãe dele. E a mãe dele já sabe o que vai acontecer. Ela percebe ali que ele não é o Thor daquele universo, né? No caso, daquele momento do passado, que pra ela é presente, o que é muito confuso. Mas enfim. Outro momento que eu achei muito legal é quando o Hulk encontra ali a mestre do Doutor Estranho, que ele chega no momento em que o Doutor Estranho nem é o mago ainda, que ele nem passou por todas as situações ainda, e meio que ela já sabe o que vai acontecer. E no final temos ali o funeral do Homem de Ferro, do Stark. Vemos ali o Nick Fury, né, que aparece ali, o Samuel L. Jackson, meio com uma fanservice. E temos ali um destaque, aparecem ali todos os personagens, claro, se despedindo dele, só que aparece uma pessoa em destaque, que é um adolescente, que ninguém sabe. Eu vi muita gente no cinema perguntando: quem é essa pessoa? Quem é essa pessoa? Será que é um figurante? Será que é um mutante? Será que dessa vez vai botar algum mutante no universo agora? Será que é um personagem misterioso? Enfim. E finalmente, na mesma semana, graças ao Hugo Gloss, descobrimos aí uma entrevista que o diretor deu explicando quem era de fato aquele menino, que foi meio que uma brincadeira ali pra ver se alguém lembrava. Aquele menino foi quem ajudou o Tony Stark lá no Homem de Ferro 3, que é, no caso, ele já tá grande, adolescente, e ele vai lá pro funeral dele. E aí tivemos o finalzinho, né, que é quando o Capitão América ele volta pro passado, que ele tem que devolver ali as joias para os respectivos eventos, só que ele não volta. Aquele que foi não volta mais. E aí, no caso, ele fica no passado e acaba vivendo ali uma história de amor com a Agente Carter, que é ali a paixão dele. O Sam fica perguntando: o que aconteceu? Cadê ele? E aí o Bucky olha pro banco e vê ele lá sentado, ele se liga, né? Porque quem foi não voltou e quem tá ali é o Capitão América. É do presente, só que idoso. E aí, no caso, ele troca meia dúzia de palavras ali com o Sam. Ele não entra em detalhes sobre o que aconteceu no passado, mas ele acaba dando ali o escudo, no caso, passando ali pro Sam a faixa de Capitão América. Então, sobre a visão do filme geral, por esse resumo aí, eu achei, como eu falei, que foi tudo na medida. Eu chorei, eu ri, eu vibrei em várias situações. As situações que eu fiquei um pouco assim, meio que sensível, foi nas cenas em que o Thor aparece, quando ele tá recluso, quando ele tá meio deprimido, porque ele fica se cobrando ali pelos eventos que aconteceram em Guerra Infinita, que ele não conseguiu ali, né, depois de tudo que ele passou, que ele perdeu a mãe, perdeu o irmão, que ele teve que passar por toda aquela situação pra poder evoluir o poder dele. E aí, quando ele tem a oportunidade de pegar o Thanos, vira pra ele e fala: você deveria ter cortado a cabeça. E aí ele estala os dedos, e ele viu ali que ele poderia ter feito e não fez. E depois, quando eles vão atrás ali do Thanos, e que ele descobre que o que foi feito não tem como ser desfeito, que ele corta ali a cabeça, e por mais que ele tenha matado o Thanos ali naquele momento, não tinha mais o que se fazer, né, cara? Então matou, mas não tem mais como reverter mais nada. Então meio que ele entrou num processo ali de tristeza, decepção, enfim. E quando ele volta ali, as partes que ele tá bêbado, e as partes que ele começa a ele tentar encontrar uma esperança, quando ele vê que realmente pode ser desfeito, deles voltarem pro passado, enfim, são bem engraçadas, são bem cômicas, são as partes mais cômicas do filme. Os momentos tristes, mesmo que eu não gosto do Homem de Ferro, eu não tenho muita simpatia por ele. Quando ele morre, eu fiquei bem emocionada. A Natasha também, fiquei bem triste. Outra situação também foi da Gamora. No caso, quem volta ali da aparição é a Gamora do passado. A Gamora morreu antes dos eventos ali, né, de estalar dos dedos, quando acontece o sacrifício ali, que o Thanos sacrifica ela pra poder pegar a joia da alma. Então ela não volta mais, aqui ela não volta mais. E quem volta do passado, então por isso que o Peter Quill fica sozinho. Quando o Peter Quill aparece, quando ele volta ali, quando ele sai ali do Doutor Estranho abre, todo mundo começou a gritar: seu filho da puta, não precisava nem voltar. Foi bem engraçado ele terminado sozinho, até que dá pra entender
entender, né? Porque não era aquela pessoa que ele conheceu, né? Pra um filme de encerramento, eu juro pra vocês que eu esperava, eu tava me preparando pro pior. Assim, quando eu gravei sobre Guerra Infinita, eu disse que Guerra Infinita foi um dos melhores filmes dos Vingadores. Não sei se vocês têm outra conclusão em relação a isso, se vocês têm outros filmes dos Vingadores que acham melhores. O Guerra Infinita, pra mim, foi um dos melhores. Então, eu esperava que o Ultimato fosse ou melhor, ou pelo menos mediano. Mas assim, eu me surpreendi muito. Eu achei tudo na medida, assim, os cortes, o salto de tempo, as piadas, o drama, as partes de confronto. Eu achei tudo na medida, deu pra contar tudo no momento certo. Mas, como nem tudo é perfeito, rolaram sim algumas situações, como eu falei, como o Thanos veio pro presente. Tiveram alguns furos de roteiro. Será que foi furo de roteiro mesmo? Ou será que vai ser explicado mais pra frente em outros filmes? Eu achei muito legal ter voltado pros eventos passados e ter relembrado ali as coisas que aconteceram. O confronto ali entre o Capitão América do passado e do presente, quando ele pensa que ele é o Loki. Como eu falei, teve furo de roteiro da explicação de como o Thanos volta. Ficou meio sem explicação. O próximo filme que vai vir agora é o Homem-Aranha de Volta ao Lar. No trailer já tem em específico algumas situações, porque o filme se passa depois dos eventos de Ultimato. Então já tem algumas informações ali sobre outros universos que foram afetados. Por isso que eu falei, ocorreram 3 estalar de dedos. Será que não aconteceu alguma merda em outros universos? De fato, o próximo filme vai abordar sobre isso. Tanto que vem o vilão Mistério, que ninguém sabe se realmente se o Mistério é o vilão ou é o herói. Enfim, só assistindo pra saber. Agora achei bem legal. A minha expectativa sobre o filme foi bem satisfatória. E conseguimos assistir e tomar um spoiler. Então é isso aí, esse foi o vídeo de hoje falando sobre os Vingadores Ultimato. Se você gostou e caiu de paraquedas aqui no canal, aproveita, se inscreve aqui, ativa o sininho pra poder receber as atualizações de quando rolar vídeos novos por aqui. Deixe comentários sobre o que você achou, sobre as teorias, sobre alguma coisa que faltou de falar aqui no vídeo. Deixa aí pra poder acrescentar no próximo vídeo ou também no podcast. Não esquece, acompanha lá os próximos episódios, procura lá por canal Papinude nas principais plataformas. Também segue o canal nas redes sociais, que é o Facebook e o Instagram. Lá no Instagram eu tô sempre atualizando sobre novidades de filmes e séries e estreias. Então, se você quiser ficar por dentro, segue lá o canal no Instagram pra poder acompanhar as novidades. Então é isso aí, eu vou ficando por aqui. Um enorme beijo pra vocês e até o próximo vídeo. Tchau!